Cá estamos mais uma vez, Jica Tetembwa, para fazermos mais um vídeo sobre o anúncio que fizemos anteriormente. E como sempre, a música do Cota Bonga aí no fundo. Mana Zenilda, Xaleno Kiambote. Cá estamos de novo. Portanto, e hoje nesse vídeo, depois de cessar a música do Cota Bonga, que é o título daquilo que eu falo sempre, Balo Mukeno, Balo Muka Wapekia. Quer dizer que temos que levantar, vamos levantar. Não vamos aceitar coisas na nossa vida, mas pronto. Vamos pôr uma pausa na música do Cota Bonga, que por acaso tem nos mandado recados bons de fora. E esses recados de fora do Cota Bonga têm servido para nós até determinada situação. Vou tirar a música do Cota Bonga e vamos então ao assunto rapidamente. Portanto, manos e manas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme vos encontro aí. Portanto, primeiramente, como eu pus aí o anúncio do título do vídeo, usam terminologias para nos confundir. Isso não vai passar mais. E, portanto, o que eu quero aqui dizer, frisar nesse preciso momento, é que durante esses anos todos, desde o dia que a paz começou ontem no nosso país, com a morte do Dr. Jonas Savimbi, sempre se disse, quando se faz as campanhas em que estamos a ir lutar, em que estamos a ir para caminhar as eleições, desde que começamos a ter eleições depois de 2002, sempre se disse combater a pobreza extrema. E olha, quando você, só a palavra pobreza já diz tudo. Quando você diz extremo, ainda estás a aprofundar mais. Quer dizer que estás a assumir que para além de pobreza, a pobreza é profunda. Mas a gente agora pergunta, até quando é que essas pessoas que nos governam vão usar esses termos para nos confundir? Nos confundir como? Porque é preciso dizer aqui por como é que vai nos confundir. Estão sempre a embelezar os manifestos deles, a dizerem que vão combater a pobreza extrema, quando na íntegra não se faz nada essencialmente na prática para se combater essa pobreza extrema. O Rafael Marques tem falado e tem escrito muitos artigos sobre isso. Passa-se uma ideia que está-se a resolver os problemas em Angola porque traz-se até os problemas à tona. Porque quem governa escreve, diz que não, o problema é esse, está identificado. E não fazem nada. E o povo angolano, por mais que a gente não queira, acaba por votar nessas pessoas. E a juventude angolana tem que ouvir bem. Porque dizer só que vão fazer, e já estão essa longa data, não vamos falar de 75, vamos falar daqui agora, 2002. Essa longa data sempre a dizer que, não, que vão combater a pobreza extrema. Hoje seria bom, no programa do governo, de governação do MPLA, que o mais velho Fernando Ettore disse que é bom programa de governação, ter números, dizer que os níveis de pobreza extrema estavam assim no ano X e agora estão assim. Porque nos confundem como? Porque trazem números a falar que em 2000 a qualidade de vida dos angolanos estava de rastro. Que em 2000 a esperança de vida dos angolanos estava em baixo. Agora me diz uma coisa, tudo isso subiu. E subiu por percentagens tríplicas, quer dizer que subiu 3 vezes mais. Então, por que estas pessoas também não dizem no que concerne a pobreza extrema? Porque é um sítio ramo, é um sítio vasto, desculpa. Inclui a educação, inclui a saúde, tá vendo? Inclui vacina para os meninos, inclui questões de base. Como é que estamos a preparar? Nós no nosso país temos mulheres, temos muitas mulheres, no nosso país tem mais mulheres do que homens. Quais são os tipos de contraceptivos que esse país, que faz parte da pobreza, que esse país vai trazer no nosso país, que as nossas mulheres vão tomar? Porque esses conceptivos é que vai ditar a vida da maternidade angolana. O que é que estão a fazer? Quais são os planos de abertura? Isso não há.
Então, essa coisa de usarem terminologias nos políticos angolanos está nos dar cabo e está a confundir. Então, a juventude angolana tem que ser os capazes de começar a não acreditar nesses termos bonitos, mas temos que acreditar que é prática. Vou vos dar um exemplo. Veio a crise. Quando chegou a crise, o presidente disse, pronto, estamos em crise. O que falaram depois da crise? Temos que fazer contenções. As pessoas saíram aí na rua a dizer para o povo, o nosso povo não sabe fazer contenções. Mas espera aí, contenções isso é quê? Você quer que a pessoa passa a diminuir as compras que a pessoa faz em casa, passa a diminuir a comida que a pessoa traz em casa, deixa de comprar mais de ter que fazer contenções com que objetivo? Os que falharam, os que não conseguiram implementar as estratégias econômicas no nosso país para que nós estivéssemos no patamar depois do fim da guerra em que tivemos muito dinheiro, esses sim é que tem que fazer contenções, esse é que tem que dar exemplo, não é? Eles entrevistar, estão a sentar no sofá de 2 milhões de dólares. É o Manuel Vicente dar entrevista ao Tom Borges, o jornalista britânico, e dizer que nós temos muito e esse povo não tem nada, temos que dar qualquer coisa. Assumirem a realidade assim. Então, não podem dizer no povo, usar determinadas terminologias que não vai de acordo com a realidade. Porque você não pode mandar um povo que não tem água, que não tem luz, frequentemente, fazer contenções. Contenções de quê? Quando você manda o povo angolano fazer contenções, você está mandando o povo se matar. Estás a ver? Então, o que se implementou durante esse tempo foram só palavras bonitas. Em 2009, quando se percebeu que os roubos de dinheiro estavam a ser muito, no banco, no BNA, se criou um grupo de informação financeira bancária. Quer dizer que esse grupo de informação dentro do BNA foi uma das mais-valias para prevenir desvios de dinheiro, branqueamentos de capital, por nosso dinheiro não estar envolvido, não estar ali com os terroristas, por nosso dinheiro não ir parar nas mãos da pessoa. Esse departamento era excessivamente para controlar isso tudo, para que não houvesse até problemas que chocassem nos mediatos internacionais. Tivemos o Banco Beza que fechou e que afetou até na Rússia, levou o dinheiro alheio dos portugueses. Então esses departamentos estão ali só usam terminologias que nos assustam, que estão a fazer coisa, afinal de contas é como se diz na gíria, para inglês ver. Então temos que ter muito cuidado com esse parlapié, tenho que falar mesmo assim, desses maguês que estão a nos governar. Porque, estás a ver, usam terminologias que confundem os indivíduos na sociedade e dá a impressão de que estão a resolver realmente os problemas e, afinal de contas, os problemas são falsos. Tá vendo? O presidente, o candidato do MPLA, que estão a dizer já que ganhou as eleições, falou que no primeiro dia, assim que ganhar as eleições, o primeiro objetivo é combater a corrupção. Tá entendendo? E dizer às pessoas que tiraram dinheiro da Angola para trazer dentro. Temos que começar a ser sinceros aqui e começar a ver quem são essas pessoas que tiraram dinheiro, quem tinha acesso ao sistema. Nós em Angola já não temos um governo de reconciliação nacional como o do Gurne, que tinha ministro das Finanças, veio da UNITA, o Jorge Valentim, que tinha o próprio Fernando Heitor. Não! Todos do governo são membros de um partido que é o MPLA. Então, quando é assim, tá vendo? Essas pessoas têm que começar a ser capazes de dizer que nós vamos começar a apertar aqui com o nosso partido. Tá vendo? Mas do outro lado, estamos a ouvir a entrevista do ex-governador do Namibe, o atual governador de Benguela, Rui Falcão, que está a dizer: eu aqui nesse país não posso ser coagido. Quem é que vai me coagir? Automaticamente refuta tudo aquilo que o presidente do partido dele, o candidato, está a dizer, porque temos que ver que nós somos seres humanos. Hoje eu posso estar certo naquilo que estou a fazer, mas o dia da manhã posso falhar, porque o ser humano falha. Então o Rui Falcão está a assumir, já que mesmo que falhar, nesse país não tem ninguém que vai lhe coagir. Está a mostrar a arrogância e a petulância na nossa cara. Está a entender? E então é este o partido, o MPLA, o governo que vai trazer mudanças para os angolanos. Então eu trago isso excessivamente para dizer que nós vamos viver, sim senhora, mais 5 anos
de uma falha, mas é bem muito e mais importante que os jovens angolanos passem a ser sinceros consigo próprio, passem a ver onde é que as suas vidas têm oportunidade, as suas realidades, aquilo onde têm mais vocação e mais talento e aprofundarem isso com as condições humildes que tiverem. Não vale a pena ir buscar de longe, que só nos traz problema. Já perdemos muitas vidas e não temos mais capacidade para perder mais vidas. Ou as poucas vidas que nós temos, que sobraram já depois do desentendimento e da falta de amadurecimento que carece os nossos políticos até hoje, porque até aquilo que eles chamam de veredito popular ou a escolha do povo não é respeitada na íntegra, vem com falsificações, vem com mentiras, tá vendo? Vem com sentimentos que nos deixam a pensar, mas afinal de contas, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para seguir? Então, não deram nem sequer chance no povo. Então, não há amadurecimento por parte daqueles que lideram o nosso país. E esse próximo governo que vir, por isso é que eu convido as pessoas a vigiarem esse governo. A juventude angolana é chamado nessa hora, nesse momento, para levar os mediantros da Angola nas suas mãos. Podemos contribuir com aquele bocado que nós temos, com todo aquilo que nós temos. Eu vivo cá na Inglaterra, não estou em Angola, portanto, mas me entro em conexão e senti que da minha parte eu tenho que mandar mensagem para os meus irmãos com base naquilo que eu vejo que as pessoas podem fazer e efetivamente podem contribuir para o benefício de Angola. Essa é a minha opinião. E quem não quiser acatar tem todo o direito. Quem quiser refutar também tem direito. Mas uma coisa é certa, que a nossa esperança está depositada no jovem. Porque o jovem angolano, esta nova geração, independentemente de muito se reclama destes jovens, porque muitos deles foram vítimas das lições de arrogância, foram vítimas desses mais velhos ministros angolanos que tornaram os miúdos bandidos. Porque, queres comer, tens que ser micheiro. Queres comer, tens que viver de comissões. Então, estragaram. Muitos dos nossos jovens estão perdidos por causa dessas situações. Muitos dos nossos jovens não têm um mais velho que lhes fala: oh rapaz, aqui estás a errar, aqui tem que ser assim. O estilo de vida, a vida familiar para os nossos jovens tem que ser sincero. Nós não temos pessoas. Quando você começa a ter dirigente que tem 4 ou 5 mulheres, qual é a ética moral e o princípio que essa pessoa vai passar? Tá vendo? As pessoas que vão em determinadas posições no país, que são as posições públicas, são pessoas que têm que entender que estão ali para fazer sacrifício, para que aconteça o benefício. Estão ali para passar valores. E qual é a passagem de valores que nós temos nesses homens que estão há 60 anos como político? Está entendendo? Então, a juventude angolana tem que começar a se preparar para uma mente que entra num determinado sítio, faz o seu tempo, como se diz em inglês. I did my time, now I'm living. E quando você estiver lá a fazer o teu tempo, aquilo que você falhar, seja sincero como os outros grandes homens e mulheres no mundo, como a Hillary Clinton, aceita que está errado para poder dar um passo à frente. Às vezes, aceitar o teu erro vai te fazer conseguir ir 1, 2 e 3. Mas quando te manteres preso naquilo que você pensa e que tem que ser, e que tem que ser, e que tem que ser, acabamos por cometer vários erros. A juventude angolana realmente tem tudo nas suas mãos para mudar Angola em 2025, 2035. Porque nós já não somos mesmo as mesmas pessoas de ontem. Porque hoje tem angolano que pensa de várias vertentes. Tem angolano que quer revolução sangrenta. Tem angolano que quer democracia. Tem angolano que pensa em religião. Tudo isso combina numa nação para trazer algo melhor. Então é preciso começar o primeiro passo. Os jovens angolanos têm que começar a fazer as coisas e a ser exemplo. Aquele que tem acesso às redes sociais, aquele que tem acesso aos jornais, tem que começar a passar mensagem aos seus irmãos que temos que mudar. Hoje fala-se aí em Angola de elites.
de pessoas que estudaram, que dizem, eu não era colonial, eu até vivia no bairro Marçal, não vivia no Marçal, vivia no Cubal da Huila, na Vila Alice. Eu, naquele tempo, vivia no sítio X. O que essas pessoas da elite fizeram e que hoje podem dizer, olha, aquele Museque, hoje os miúdos sabem ler e escrever, foi graças a mim. Não tem! Essa elite também falhou. Estamos a desrespeitar de quê? Vamos dar a palavra e vamos motivar aos nossos irmãos mais jovens. Porque essa conversa de mentira que usaram durante muito tempo, os angolanos hoje, quem diria em 1992, nós estaríamos aqui a debater e a falar que as terminologias que o MPLA usa para ser mais direito, não estão nem sequer a nos servir de alguma coisa para nos emancipar mentalmente. Estão cada vez a nos pôr mais numa posição retroativa, uma posição atrás. Os padrões que nós temos de exemplos em Angola, os apresentadores de televisão, ou as pessoas conhecidas na sociedade, os que os miúdos ouvem em rádio, está a entender? Aquilo tudo é que o próprio jornalista português que foi passear em Angola disse, meu Deus, como é que o povo vai entender essa gente? Tá vendo? São pessoas que, para ser reconhecido como elite, para ser conhecido como elite nacional reconhecido, usam o parlapié da Tuga, mesmo nunca viveram na Tuga. Se for um mano que viveu na Tuga ou que cresceu na Tuga, tá bom, usam o parlapé de português, tem que falar aquele português. Outros falam mesmo alemão nos debates, querem falar de latim. Isso é confundir mais nós, que vivemos quase 400 ou 500 anos na mão do português, e quando o Tuga basou, entrou o MPLA desde 75 até agora, que não fez reformas de educação, nem aumentou o nível de literacia, de literatura no meio dos angolanos, e hoje temos pessoas a falarem com português, como tinha o Simon, quando eu crescia. O Simon é que apresentava a televisão, tá vendo? E a gente perguntava, aquilo é que é? Então, isso, só fui buscar essa situação do sotaque, porque é aí que confunde muitos jovens e acabam por se desviar daquilo que eles são e acabam por ter dupla personalidade. E a dupla personalidade mais facilmente aceita tudo aquilo que é mau, aceita tudo aquilo que é destrutivo, aceita tudo aquilo que é destruição. E o nosso país, infelizmente, carece de pessoas que pensam coerentemente. Quando eu digo coerentemente, pessoas que pensam hoje, amanhã, depois e logo e sempre repetitivamente consistente para que vamos à frente. Esta juventude tem essa capacidade. Quem tem acesso à internet consegue ter qualquer jornal, qualquer coisa para ler. Mais leitura é que eu recomendo. Mais fidelidade na hora de se envolverem com os filhos dos outros. E vocês também, menina, na hora de se envolver com os filhos dos outros, serem sinceros, para que nós podemos ter uma sociedade diferente. Porque Angola, que o meu avô, que o meu pai e os meus tios que pegaram arma para lutar, não era isso que sonharam. E hoje eu já me vejo nessa condição de dizer que este não é Angola que eu quero para os meus filhos, nem para o meu vizinho, porque não penso só no meu filho, penso nos meus vizinhos, penso nos filhos dos meus amigos, penso no filho do outro angolano que está a viver lá nos Estados Unidos da América. Tá entendendo? Falei aqui a semana passada da forma que a Embaixada de Angola contribuiu para cortar a nacionalidade dos angolanos. Tá vendo? Da forma que a Embaixada de Angola contribuiu. Da forma que não se implementou aquilo que estava no memorando em que assinou a antiga embaixadora de Angola e o Ministério do Interior britânico, que é responsável por tudo aquilo que é ligado à imigração. Está a entender? Não conseguiram fazer nada, não conseguiram implementar. E por essa razão temos angolanos aqui que estão... Desculpa um momento isso aqui. Vai lá embaixo. Vou dar um dá deswork. Vai lá embaixo. Desculpa, Soma. Vai lá embaixo. Vai. Desculpa. Yeah. E não cumpriram com aquilo que estava estipulado no memorando. E por essa razão nós tivemos vários problemas. Aqui os angolanos foram deixados assim. Corremos o risco, muitos de nós, não ter a nossa nacionalidade angolana. Tudo isso que cria um fosso de insatisfação. Hoje, o mundo real que a gente vive, a insatisfação está a cabo do mundo.
Então, eu não quero que nós, os angolanos, continuemos nisso. Esse é aquilo que eu tenho possibilidade de contribuir e muito mais vai vir, muito mais a gente trabalha para fazer de olhos abertos, para despertar, para passar mensagem nos nossos irmãos. Mas quero aqui dizer que os jovens angolanos precisam da minha, da tua ajuda, de todos os adultos angolanos, para que o nosso país dê. Não vamos nos cansar, não é fácil, porque afinal de contas, um jovem que lhe foi posto arrogância, o que ele teve é só arrogância, mentira, bajulação, esse é o culto de personalidade. Hein? Dupla personalidade que deram nos jovens, dupla personalidade. Hein? Quando tu estás ali, epa, agora já tens a universidade de formar cheia, doutor, epa, tu não podes falar assim com esse sotaque de angolano como Mano Jica, não. Vives muito tempo na Europa, quando chegar ali, ai, olha, eu não sei o que. É tudo a pimpa e as bandidagens que usaram para poder ficar no poder em Angola e, consequentemente, hoje não conseguimos dar um passo. O país está fraco. Um ataca o país está fraco, o país não está. Aqueles que pensam em revolução atacam Angola, porque o homem angolano está sempre a ser amedrontado, o homem angolano está sempre a ser posto embaixo de cão. Ninguém levanta a autoestima do homem angolano. Vão com mentiras e vêm com mentira. Isso tira a descrença das pessoas. Portanto, manos, Balo Muqueno, eu agradeço muito a todos vocês que tiraram o vosso tempo especial para ouvirem o que eu tinha aqui a dizer. Era excessivamente sobre isso, das terminologias e também daquilo que se passa com a nossa juventude, que é necessário que nós tomemos atitude. Ali onde vivemos, onde moramos, temos que tomar uma atitude no ponto de vista a mudar o pensamento e a forma de atuar dos nossos jovens. Com as condições poucas que vocês têm, falo esse também para os estudantes angolanos fora de Angola, as condições poucas, se for, eu sei que não é fácil. O que está a acontecer com os estudantes angolanos na China, só Deus é que sabe se esses miúdos vão aguentar. Só Deus é que sabe o que estão ali fazendo. E são estudantes que estão a ser... O dinheiro está a sair da FESA, a Fundação José Eduardo Santos, que está a pagar os miúdos. Não têm férias, têm que fazer cursos de 7 anos sem férias. Realmente, o que é que se quer para os jovens angolanos? Essa é a pergunta que temos aqui a deixar. Está cada vez mais complicado a vida da juventude angolana, aqueles que podem ser os peões do futuro, porque nessa Assembleia, nesse número de deputados que vocês elegeram aí, ali não tem deputado de 28 anos. Não sei se eu estou errado. Não tem deputado de 28 anos. O futuro está comprometido. O que vão falar para os jovens viver não tem deputado de 21 anos. Por quê? Porque existe uma... Não existe uma acreditação, não acreditam na juventude. Se desconstrói a juventude de lado para poder então dizer, esses jovens que têm só querem bebidas, só querem mulheres, só querem coisas. Quem faz a fábrica de... Quem abre as fábricas de bebida? Aí José Eduardo dos Santos inaugurou fábricas de bebida, tem fábrica dele. Quem lhe apanham com os branqueamentos, trazer, desculpa pela expressão, meu irmão e minhas irmãs, que traz as prostitutas da Bulgária, de outros países, de toda parte, para vir fazer a festa toda aí, conforme dizem, tornar a Angola um coisa. São pessoas ligadas ao governo. São esses, os que de patente cor-de-rosa, esses generais, Kimbundo, Cafitofito, Gicafitofito, esses Cafitofito, que trouxeram essas pessoas. Tudo isso porque para criar distrações nos nossos jovens. Está a entender? Os músicos angolanos que estão a contribuir não têm opinião. Esses aí não vamos contar com ele para emancipar a juventude. Porque não conheço uma música aí de um angolano, de um músico, se não for só MC Capa ou Kid MC. O resto tudo só fala dos sais, das espessuras, só fala de coisas que não fazem sentido, mas nunca diz, Mondengue, pega na sacola, vai mesmo na escola, mesmo a sentar na pedra, fica atento para poder ler e escrever. Não tem esse tipo de mensagem, isso para eles não existe. Tá? Então, estamos a negar o que nos negaram a juventude angolana. Obrigado a todos. Balo Muqueno APK, Jica Tetemba, estarei de volta. Agradeço os manos e manas. Os que estão a chegar agora, o vídeo vai ficar na repetição e vamos continuar. É só para anunciar que daqui a 15 dias terei o meu podcast a trabalhar a partir do SoundCloud, que o programa vai ser de rádio A Voz dos Sem Voz com Jica Tetemba a partir de Londres. Obrigado e até lá. Aquele abraço. Balo Muca, o APK, mano. Estamos juntos.